E a gente quer começar o programa não falando só das dívidas, mas falando de um assunto até mais light. Que tal a gente mudar e falar de música? Gente, eu tô recebendo aqui dois artistas que eles trouxeram instrumentos impressionantes que são feitos de uma forma totalmente inusitada que você vai conhecer agora. Primeiro, Celi Rodrigues, que é arpista. Tudo bem, linda? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Revista da Cidade. Muito obrigada. A arpista toca, claro, harpas. Olha só que instrumento lindo, é um instrumento diferente que a gente não tem o costume de ter contato, né? Com muita frequência, como a gente tem com o violão, até mesmo com o violino, que está aqui também no nosso estúdio. Antes de mais nada, Celi, eu queria que você contasse pra gente um pouco da origem da harpa. É um instrumento dos mais antigos? Sim. Bom dia a todos que nos assistem na Revista da Cidade. A harpa, realmente no Brasil, ela não tem assim tanto conhecimento, porque nós temos inicialmente uma dificuldade muito grande de ter fabricante do instrumento no Brasil, tá? Então, por causa disso que não é tão comum na nossa cultura. Então, a gente vai desmistificar isso um pouquinho ao longo desse programa, tentando especificar o porquê disso, né? Agora, a história da harpa, realmente, se nós lermos a Bíblia como livro histórico, você vai ver que logo nos primeiros capítulos existe uma família que é descendente de Adão, e está citado ali a harpa e a flauta como os dois primeiros instrumentos. Eu imagino que de tão antigo as pessoas falam que até os anjos tocam harpas, né? Sim, talvez na vida além, o passado, a futura, realmente a gente tem harpas assim para deixar todo mundo mais tranquilo. Porque o som da harpa ele é muito tranquilo, um som muito gostoso, que acalma, né? É, inclusive a gente tem realmente, quando a gente fala de personagens assim históricos, por exemplo, o rei Davi, ele era um arpista. Então, efetivamente, ele tinha o talento de tocar a harpa para tirar, inclusive, maus espíritos ou tirar a depressão de outras pessoas. E isso também é relatado na Bíblia, como eu disse, independente de credo religioso, realmente como um livro histórico. Agora, na parte histórica, realmente, o instrumento tem mais de 5.000 anos. 5.000? Originalmente, ela era construída assim com tripa de carneiro, né? Então as cordas realmente eram feitas de tripas de animais da época. Assim como todo instrumento de corda? É, a maioria na época, né? Que você não tinha tecnologia para fazer uma corda de nylon, uma corda de aço, quer dizer, isso veio assim praticamente no século XVI em diante. Então, inicialmente, o que você dispunha? Você tinha que ter os bichinhos realmente para ceder as suas tripinhas, né? para fazer as cordas. E aí, até chegarmos hoje realmente nos vários formatos, nos vários modelos que a gente tem, a gente trouxe alguns modelos aqui hoje, né? E cada tamanho de harpa dá um som diferente? Eu tô percebendo que tem uma grande aqui, ao meu lado uma menorzinha. Cada tamanho de harpa, então, a gente consegue uma sonoridade diferente. Sim. Aí nós temos esse modelo aqui, no caso está em construção ainda, feito pelo David, que depois vai estar falando também. Isso daqui é uma harpa céltica de 27 cordas. Ela tem esse modelo chamado céltica porque realmente é originado da Irlanda. Então esse desenho praticamente são harpas que vem realmente, o projeto dela vem da Irlanda, por isso esse nome. Certo. Aqui a gente tem uma harpa pequena de 22 cordas que também é um recorte da harpa céltica. Então essa é uma harpa de colo que dá para você tocar sentada, tá? E aqui é uma harpa. Essa grande. Essa grande. Bonita, não? Tá linda essa harpa, olha. Essa harpa, na verdade, ela já passou por diversas transformações. Então, originalmente, ela não é uma harpa que eu diria, ela tem o padrão da harpa chamada paraguaia. Só que esse instrumento praticamente é um dos primeiros que está comigo, já está comigo há 25 anos e ele já passou por uma série de modificações. Inclusive o cabeçote é feito de madeira reciclada. É feito de batente de porta, é um pau-ferro específico. Então ao longo do tempo ela foi feita uma série de modificações, os ribites também. Só a estrutura original do corpo que realmente permanece, mas é uma harpa totalmente modificada aqui no Brasil. Então são muitos os tipos de harpa que a gente encontra, Aí a gente tem a harpa concerto ainda, que nós não estamos com o modelo aqui, temos a harpa medieval, tem a harpa céltica de cordas cruzadas, são em média de 8 modelos. Quem toca um tipo de harpa, toca todos? Ou não, cada harpa exige um estudo diferente? Sim, cada harpa exige um estudo diferente. Você tem, inclusive, distâncias de cordas são diferentes de um instrumento para o outro. A pessoa pode, sim, tocar todos os instrumentos, só que exige muitos anos de prática. Estudo em cima de cada um. Porque o estilo da harpa concerto é um, o estilo da harpa paraguaia é outro, o estilo da harpa céltica também são diferentes, a medieval é outra, e a de corda cruzadas mais complexo ainda, que no caso você tem 2 conjuntos de corda sendo trançado ao longo do cabeçote. Celi, para quem não conhece, passar a conhecer. E para quem já ouviu o som da harpa, lembrar e matar a saudade, vou pedir para você tocar um pouquinho pra gente agora. Tá bom. Você faz esse favorzinho pra gente ouvir esse som dos anjos que a harpa traz. Qual que você vai tocar? Eu vou tocar um pouquinho da pequenininha.
E aí eu toco um pouco da outra também pra gente só dar uma passagem, né? Você vai fazer aquele pupurri que a gente já tinha combinado antes agora ou não? Só pra mostrar o som? Só pra mostrar, tá eu bom, acho, né? depois ela vai tocar aí, então. Depois eu toco. Um pupurri, porque inclusive na harpa normalmente se toca música clássica, né? Sim. E você está conseguindo fazer aí pupurris de músicas brasileiras também, né? Sim, é. Desde que eu comecei a fazer o curso de harpa, isso em 1983, eu fiz a Escola Municipal de Música e desde o início eu tinha realmente o sonho de fazer música popular brasileira visando divulgar o instrumento. Tá. E como eu falei, a gente não tem muito conhecimento do instrumento, a gente tem aquele conceito de que a harpa realmente está restrita aos ambientes de teatro municipal, de concertos eruditos. A música erudita, de uma certa maneira, não favorece muito ter muitas aparições do instrumento harpa-concerto, que você observa em concertos. Geralmente a harpa tem uma passagem muito rápida, de no máximo 3 ou 5 minutos, em que ela faz um toque em alguma melodia, né? Então a gente precisa justamente mudar essa situação, porque é um instrumento que realmente é muito bonito. E que ele pode ter o destaque dentro da música e não ser só um complemento. E não ser só um complemento, ser um instrumento solo, e não um instrumento de acompanhamento como é, ao qual ele é reduzido, né? Tá, vamos ouvir um pouquinho. Aqui, por exemplo, eu vou estar tocando um pouco da cano. Só uma pequena amostra. Gente, muito lindo. Como a gente comentou, então, que a harpa pode sim ser usado como primeiro instrumento dentro da música, vamos já mostrar o pupurri do samba que você preparou pra gente? Claro. Olha só que interessante, música brasileira dentro de um instrumento clássico como esse, né? Agora, pro pupurri você vai usar a harpa maior, então. Maior, sim. Tá. E é interessante também perceber que todo instrumento de corda, claro, precisa de uma caixa acústica para esse som ser amplificado, né? Sim. E na harpa é justamente essa parte aqui, né? Isso. É o corpo dela. É o corpo. E aqui tem uma abertura, ó, se me permite pegar aqui o instrumento para mostrar, olha. Claro. Todas elas têm uma abertura aqui, que é justamente por onde o som sai, que é onde a gente posicionou o microfone, né? Isso. Para você em casa ouvir direitinho. Isso Vamos mesmo. lá, então? Sim, claro. Vou tocar um. Celi, parabéns, eu tô inteira arrepiada. Trem das 11 e... A primeira é Naquela Mesa Está Faltando Ele. Naquela Mesa Está Faltando Ele. Sim, gente, que maravilhoso. Porque sambas com a harpa, de raízes mesmo, perfeito, né? Ficou demais no som da harpa. Eu confesso que é a primeira vez que eu ouço a harpa sendo tocada assim como instrumento principal dentro da música. E a gente consegue tanto o primeiro som, né, que seria o som da voz, como o som base de acompanhamento também. É essa a ideia mesmo, da Que pessoa perfeito. conseguir identificar mesmo a melodia que está sendo tocada. Que lindo. Então ela passa a ser mesmo na minha mão um instrumento de solo. Maravilhoso. Essa é a ideia. Adorei. Vem pra cá Obrigada.
comigo, então, que eu quero apresentar você que está em casa, o David também que está aqui com a gente hoje. Vamos passar para esse lado aqui do estúdio? Sim. Porque a gente vai mudar um pouquinho do assunto. Na verdade, vamos continuar a falar de harpas, só que agora a gente vai falar de uma forma nova e diferente de construir harpas e de tornar esse instrumento, não só a harpa, mas tantos outros, muito mais acessíveis até com relação a preço. Isso. E não só preço, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, em reciclagem, a gente fala em tornar o mundo melhor, né? Em preservar o nosso planeta, a nossa madeira e tudo mais. Sim. David Souza Rocha Luthier, tudo bem? Tudo. Bem-vindo ao Revista da Cidade. O David também é um artista que eu tô tendo um prazer enorme em receber aqui hoje no programa, porque além dele ser músico, ele também é luthier, ele constrói instrumentos e ele desenvolveu uma técnica completamente nova e diferente de fazer esses instrumentos. Como é que você descobriu que a madeira de reutilização, uma madeira que já foi utilizada para outras coisas, poderia ser utilizada também para construção de instrumentos musicais, David? Eu descobri através de uma fundação que eu fiz curso e eu fiz a minha primeira rabeca, que foi o meu primeiro instrumento lá. Mas aí eu não tinha dinheiro para comprar madeira e foi aí que eu fui pegando madeira e fui fazendo. Tá. Aí desde então eu não parei mais de fazer. Então, quer dizer, outros. a vontade de tocar, de ser um músico, de aprender, levou você a aprender também a construir um instrumento. Isso, eu sempre quis. A partir da madeira reutilizável, né? Isso. Agora, a madeira que você está reutilizando, que antigamente, de repente, foi uma cama, um batente de porta, alguma coisa assim, ela ganha ou ela perde em qualidade pro instrumento? Ela ganha. Ela ganha? Quanto mais velha for a madeira, melhor, porque o próprio tempo se encarrega de envelhecer a madeira. É uma porta que for chutada, estourada, é a melhor madeira. Onde o cupim comeu é a melhor parte. É mesmo? Isso. Quer dizer, quanto mais o tempo agiu em cima daquela madeira, quanto mais ela dilatou, voltou ao seu estado normal, melhor ela fica então, né, Celi? Então, inclusive por causa desse detalhe, justamente, eu conheço já o trabalho do David desde 2008, logo que ele começou, né? E eu, no meu trabalho de musicista com harpa, como eu falei, a gente tem muita dificuldade de ter a divulgação do instrumento no Brasil, primeiro por causa do custo desse instrumento, né? Então, quando você vai fazer a importação de uma harpa, você gasta hoje em torno de R$40 mil. 40 no mil mínimo, reais? Tá? Meu Deus, é muita Porque coisa. a Receita Federal Brasileira, ela tem uma legislação que estabelece 60% é o custo, é uma alíquota de importação em cima de qualquer instrumento que venha para o Brasil. Só que, no meu entender, é uma lei injusta porque nós não temos fabricante até então do instrumento. Então, quer dizer, você está pagando por uma coisa que não existe no Brasil, não tem onde você comprar. Acaba se você inviabilizando a inviabiliza. importação, Então, por isso que a gente tem assim muito poucos alunos de harpa, primeiro por causa do custo elevado do instrumento, e segundo que a partitura para o instrumento também, nós não temos muita divulgação no Brasil, não temos editores de partituras para harpa no Brasil, todas vêm de fora, então geralmente é da Itália. Tudo encarece então, para que a pessoa aprenda a tocar esse instrumento. E aí, no meu trabalho específico, o que eu faço visando facilitar? Eu pego partitura do piano, que daí as claves da harpa, para a parte de música, é clave de sol na mão direita e clave de fá na mão esquerda, igual ao piano. Então a gente faz essa transcrição de partituras de piano para ter alguma coisa para harpa. Agora, quanto que você consegue baratear, mais ou menos, fazendo uma harpa a partir do material sustentável? Uma harpa sai até por 2.200, a mais barata desse modelo aqui. Quer dizer, de 40 mil, que seria o preço que você pagaria para trazer uma de fora, fica em torno de R$2 mil. Gente, é uma diferença absurda. Dependendo do modelo, né? Aqui no caso ele está citando um kit que a gente chama de 22 cordas, que é igual aquela pequenininha que eu mostrei ali no meio. Que tá ótimo para quem quer começar? Sim, é um começo. Na verdade é um começo realmente, ou então essa é focada mais para crianças também, que eu trabalho muito com crianças, né? Imagina a criança tocando harpa, gente. Aí é um para quem tem a mão pequena também, não necessariamente a fofa. criança, mas tendo a mão pequena, você realmente vai direcionar para um instrumento menor. Deixa eu perguntar uma coisa também pro David, que eu fiquei sabendo que você, além da madeira que você reaproveita, existem umas peças também que seriam muito caras, que você também teria que importar para fazer e que você também conseguiu adaptar. Que peças são essas? São esses pinos aqui de piano, você pode pegar. E essas chaves ficam no cepo do piano, o piano ele é deitado, fica vários, acho que 200.
Tá. E isso daqui é pinos de leitor de DVD, onde corre o carrinho da lente. Entendi, Isso. do tocador de DVD. Isso, tudo que tem São a duas CD barrinhas tem. de ferros que vão na lateral, onde corre o CD para fazer a leitura, daí Sei. a gente retira esses pininhos para fazer isso daqui. Que massa. Essa peça, ela veio de um batente de porta desse tamanho. O nome dessa madeira é embuia. Entendi. Gente, que máximo! Então, quer dizer, você teve que estudar realmente, né, os materiais, o que daria certo, o que funcionaria, o que traria uma sonoridade para o instrumento, para o aparelho. Olha, parabéns, viu? Maravilhoso o seu trabalho, o seu também, Celi. Obrigada. É interessantíssimo que realmente pessoas tragam culturas diferentes para o nosso país, para que a gente diversifique cada vez mais, né? Claro. E para que a pessoa, o jovem que queira aprender um instrumento, o jovem, a pessoa mais velha, enfim, quem quiser, saiba que existe muito mais, um universo imenso, além do violão, violino, dos instrumentos básicos do que a gente já conhece. Falando em violino, o David também constrói violinos e outros instrumentos a partir da madeira. É o primeiro instrumento dele, na verdade, que foi a origem do sonho dele, né? Tá. Então esse violino tem história. Demais. Olha, deixa eu agradecer. Eu vou pedir pro David tocar um pouco pra gente, pra você também ouvir o som desse violino sustentável, que tá bonito antes de mais nada, o acabamento bonito, a madeira muito bonita, né? Agradecer a Celi Rodrigues, arpista, por ter participado com essa pauta com a gente. Agradecer também Davi Souza Rocha, que é luthier e também músico. Obrigada, viu, David, pela sua participação aqui, tá? E deixar o site, é o seu site, é isso, Celi? É o blog. É o seu blog, Arte Green Design, arte com E, green com 2 Es, design tudo junto, .blogspot.com. A gente vai para o intervalo muito rápido, mas antes da passada do intervalo eu quero pedir aqui pro David tocar pra gente. Toca pra gente? Sim, esse violino foi feito com tudo do lixo.